E aí, galera do nono ano, mais uma atividade de história aí e mais um vídeo para ajudar vocês na resolução da atividade. Dessa vez falando sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 14 a 18 do século passado. Foi a primeira guerra que envolveu praticamente o mundo todo em conflito. Porém, na Europa, ela é chamada de a Grande Guerra, porque a Primeira Guerra Mundial, basicamente, ela se deu só em território europeu. Mas ela é considerada um evento mundial porque a Europa, na época, de acordo com o imperialismo, com o que a Grã-Bretanha, a França, o Império Alemão tinham se expandido para vários cantos do mundo, ela acabava envolvendo direta ou indiretamente praticamente todos os países do mundo, porque eles eram posse de territórios europeus. Ou aqueles que mesmo assim não eram posse, não eram dominados por nenhum país europeu, participaram mandando mantimentos, mandando tropas, médicos, para reforçar a batalha no continente europeu, porque essa é uma época que os continentes já estão interligados, já existe avião, os navios são mais velozes, então as viagens entre continentes começam a ser mais velozes. Nós já temos o telefone, não o telefone celular, né, pessoal? O telefone é aquele fixo. Então a comunicação e os deslocamentos de pessoas já se dão em nível global. Então, de uma forma ou outra, essa guerra acaba sendo mundial. A guerra, ela se dá basicamente por motivos geopolíticos. Por isso que vocês lá em geografia também estudam a Primeira Guerra Mundial, porque ela é basicamente uma grande disputa de territórios entre esses países europeus que estão dominando o mundo inteiro. O estopim para o começo da guerra é o assassinato do Francisco Ferdinando, lá na Sérvia, que é um evento, no contexto, é um evento menor, ele não tem tanta importância assim. Mas como a Sérvia e a Áustria-Hungria tinham questões de relação com impérios rivais entre um e outro, uma era parceira do Império Alemão e outra era parceira do Império Russo, o assassinato do arquiduque, do Francisco Ferdinando, acabou levando esses dois impérios opostos a defender questões opostas e entrarem em conflito entre si. Conflito esse que já estava efervescente, já estava aparecendo, eles só precisavam de uma desculpa para entrar em guerra, porque os laços de diplomacia que eu citei na duas atividades atrás, que eram feitas entre os impérios, lá pela Conferência de Berlim e tudo mais, eles não foram o suficiente para evitar que em algum momento esses impérios expandissem demais e acabassem tendo que entrar em confronto entre eles para decidir de quem era um território ou outro. E foi isso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Primeiro entrou Rússia contra a Alemanha. A França nunca foi com a cara da Alemanha e tinha questões não resolvidas lá, então entrou do lado da Rússia. A Inglaterra também entrou do lado da Rússia, porque temia a expansão alemã no continente europeu, que era muito forte. O Império Alemão conseguiu se expandir muito em questão de poucas décadas. E por outro lado, a Alemanha tinha ao seu lado a própria Áustria-Hungria, que é o seu parceiro de muitos anos, e a Itália, que vai ser um parceiro mais ou menos assim, que ela entra ao lado da Alemanha na época da guerra, mas logo depois sai porque viu que ia dar ruim, e a Itália também não tinha lá um grande exército, não contribuía muito. No final, ao lado da Entente da Inglaterra, França e Rússia, vai entrar os Estados Unidos também, que vai ser a pá de cal nas pretensões alemãs durante a guerra. A guerra vai matar milhares de pessoas, vai inaugurar várias armas novas, como os tanques de guerra, como as metralhadoras de tiro mais rápido, os aviões. Vão ser usados bem pouco nessa guerra, mas já vão ser usados principalmente para reconhecimento de áreas, assim, não para transporte de bombas, que nem vai ser na Segunda Guerra. E principalmente armas que depois vão ser proibidas mesmo em guerra, como as armas tóxicas, as armas químicas, que foram muito utilizadas, e os lança-chamas também, que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra e em outras guerras que vão acontecer ao longo do século XX, que vai ser um século marcado por
milhões de seres humanos mortos, foi o século onde morreu mais gente. Por isso tem autores de história que chamam esse século de Era dos Extremos, porque se por um lado a vida das pessoas no geral melhorou bastante por causa das conquistas das tecnologias e da democracia e tudo mais, por outro lado as guerras e as doenças que surgiram durante o século XX foram as que mais mataram em toda a história da humanidade. Também pelo fato de que a humanidade cresceu muito durante o século XX. O número de habitantes no planeta Terra, de humanos no planeta Terra, pulou de 4 bilhões no fim do século XIX para 7 bilhões que é hoje. Então, em 100 anos, cresceu mais do que quase toda a história anterior, quase os 2.000, 3.000 anos de história anterior. Então, essa é a Era dos Extremos, que o marco inicial dessa era é a Primeira Guerra Mundial, certo? A atividade dessa semana, então, de acordo com o mapa da atividade, tem um mapinha ali para vocês. Quais eram os países? Da Tríplice Entente, por um lado, e da Tríplice Aliança do outro. Vocês vão botar o nomezinho dos países ali. A 2. Quais foram as consequências positivas da guerra e quais foram as consequências negativas? Porque tem consequências positivas também durante a guerra. Está lá no texto de vocês. E a 3. Apesar de apenas países europeus estarem envolvidos na guerra, por que ela é chamada de mundial? Falei no começo do vídeo, está lá no texto também. Não procurem na internet. Se vocês procurarem na internet, vocês vão pegar respostas muitas vezes erradas, que não tem a ver com o que está perguntando aqui, certo? Porque eu faço as perguntas de acordo com o que eu coloco lá no texto. Vocês até podem procurar lá na internet, se não tiverem com preguiça de ler o texto, que é um absurdo. Mas, bota no Google, quais foram as consequências positivas da guerra? Vai dizer várias outras coisas que eu não coloquei no texto que não são tão relevantes. E o que é mais relevante de consequência positiva da guerra, que afeta diretamente o cotidiano de vocês, é o que eu quero aqui na A e é o que eu quero na B também. Assim como a questão da Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Certo? Então, até a próxima atividade, pessoal. Tchauzinho.